Jason, falando justamente disso, a gente acabou de ver aqui que você está falando, comentando um pouco sobre os dados, acabaram de sair de arrecadação também, mas tem sido surpreendentemente fortes, ou seja, surpreendentemente a gente está acompanhando revisões para cima, né? O Boletim Focus, ele vem um pouco atrasado, mas semanalmente a gente está tendo revisões para cima. Será que a gente tem capacidade, né, de ainda ter mais revisões, expectativas para cima ao longo dos próximos meses? Quais seriam os catalisadores? Porque até a gente está vendo aqui um pouco mais, da visão um pouco mais de alocação de estratégia. Teve um banco, né, a gente acho que pode falar aqui publicamente, o Bradesco, recomendou ter uma exposição menor no Brasil. Ficou um pouco assustado com essas notícias em relação à reforma tributária. Enfim, será que a gente vai predominar notícias positivas, ainda revisões para cima, ou o mercado está começando a ficar um pouco mais cauteloso, né? A economia começa a ficar um pouco mais cautelosa né, em relação a tudo, as últimas informações que foram publicadas, né? O mercado ele costuma reagir meio guturalmente, a gente sabe disso, e até as instituições mais melhor munidas ali dos seus analistas, de tudo, eles acabam também respondendo um pouco com o fígado. Então, sim, eu iria com um pouco mais de calma, principalmente por a gente tem alguns condicionantes importantes. Primeiro, que esses números de arrecadação, ao momento que você tem um número melhor, ele condiciona automaticamente a revisão dos outros números. Sim. Até a própria planilha que a gente coloca para fazer as projeções via Sarimax aqui em Python, tudo, você coloca o número, o restante já automaticamente se completa de alguma maneira, obviamente, dependendo de metas, tudo questões técnicas, mas de qualquer maneira, as projeções se alteram conforme os números correntes. Mais ou menos como acontece, por exemplo, sai o IPCA 15, ele é um proxy do próprio IPCA e você ajusta a sua projeção conforme isso. Apesar de que o último foi muito próximo, então não teve alteração. Mas nesse sentido, a arrecadação, agora já não foi tão surpreendente, veio muito mais próximo às projeções, mas ela surpreende em relação àquilo que se esperava no começo do ano. E esse é um dos pontos importantes. Mas isso também tem a ver com o processo de imunização tem sido acelerado no Brasil. E isso era colocado como um beta nas projeções importante, porque ele que define, a velocidade de imunização é que define, em grande parte, o ciclo de retomada da atividade econômica. E não necessariamente pelo que os governos indicam em termos de abertura, e sim pela sensação que as pessoas têm. Então, já vimos alguns indicadores de confiança melhorando, e parte disso, sim, tem a ver com a imunização. As pessoas, com a primeira dose de vacina, já se sentem melhores, já se sentem mais compelidas a ter um contexto ali para olhar para frente com uma esperança melhor. A gente lembrar de um passado horroroso que nós tivemos, muita gente perdeu parentes, eu perdi amigos nessa história toda de Covid. Mas do momento em que você se protege, você começa a observar o futuro de maneira melhor. Isso pode ter reflexo em termos de atividade econômica e de outros indicadores. Em relação à taxação, eu acho que assim, o Paulo Guedes falando agora há pouco, vocês estavam relatando aí ao vivo, 20% ele acha pouco em termos de taxação, é aquela história, 20% é pouco para quem recebe e 20% é muito para quem paga, óbvio. De que haveria uma mudança em relação à questão de lucros e dividendos, de haver uma taxação, sempre teve a ver com a questão do IRPJ, que é distorcido, é muito alto, em relação, inclusive, à média global. A necessidade de equalização disso vem da negociação. Só que está todo mundo agindo como se essa proposta fosse entrar em vigor semana que vem. Essa proposta sequer ainda foi discutida em termos de Congresso, esses números podem ser modificados, pontos podem cair. Eu não sei por que o Brasil começou de uma hora para outra a agir como se essa fosse a proposta definitiva. A própria proposta da reforma trabalhista sofreu mudanças, a reforma da Previdência sofreu mudanças, você tem uma série de mudanças que podem acontecer daqui em diante, há pressões de setores da sociedade que podem fazer em relação à questão. A gente sabe que esse modelo da reforma ele não é um modelo definitivo, mesmo porque, se for isso, ela é só um mero aumento de impostos, não está lidando com as mazelas que nós temos no Brasil, especialmente aquelas mazelas conectadas à complexidade tributária que o Brasil passa, aquela questão de substituições tributárias, fronteiras, que nós temos literais fronteiras de estados em termos de tributos. Todos esses problemas não foram lidados no que se chama isso de reforma. Eu chamo isso de um arremedo de reforma. Mas tudo isso ainda precisa passar pelo Congresso, e as pessoas estão agindo como se fosse aprovado e daqui a pouco começar a fazer cálculos, esse tipo. Eu não sei de onde se tirou tanto ânimo, vamos dizer assim, com algo que ainda precisa passar a Congresso, com algo que ainda precisa ser aprovado, que precisa ser discutido com a sociedade, com o próprio Congresso.
eu acho que, tipo, calma lá, né? Vamos esperar a coisa ficar pronta. É uma doideira como as pessoas agem figadalmente, às vezes, no Brasil. No momento que nós tivermos o sair do draft e a gente for para a versão final, aí sim nós podemos discutir os impactos que isso vão ter. Esse draft, ele é ruim. Em vários aspectos, ele é ruim. Ele não resolve uma série de problemas muito importantes, ele inclusive cria outros. Mas ele é um draft, ele é ele é um rascunho ainda. Nós precisamos chegar na versão final. Uhum. Inclusive, só para chegar, posso entrar aí rapidinho, Marco, nesse ponto daí que o Jason está falando, realmente que é uma proposta, a gente realmente ainda está gastando ali, né, muita energia para discutir isso, enfim, acho que é viável, é importante, mas só para atualizar aqui informações, né, agora da Reuters, o governo está cogitando já alterar essa proposta da redução de alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica para promover ali um corte de 5 pontos percentuais já em 2022, isso ele falou agora há pouco, né, o Paulo Guedes, pela proposta original da reforma tributária apresentada pelo governo na sexta, a alíquota do imposto de renda do PJ, que hoje é de 15%, cairia para 2,5% em 2022 e 12,5% em mais 2,5 pontos no ano seguinte. Claro que isso aqui ainda é PJ, mas já que está mexendo no PJ, talvez possa ainda vir mudanças na pessoa física também, né? Talvez acho que entre aí num ponto, acho que é uma pressão muito grande, pode até ser que o governo venha a rever ainda toda essa discussão aí, em que essa pressão está sendo feita aí diante dessa proposta apresentada, né? Vamos aguardar, né? Eu acho que um ponto importante é, talvez não seja o momento, em termos de reforma, de se pensar na revisão do IRPF, da pessoa física. Uhum. Por quê? Porque ele vai revisar agora, ele nem de perto corrige a inflação. Nem de perto ele corrige a inflação. Só que quando você faz um balanço entre o IRPJ e a questão de lucros e dividendos, você consegue fazer um equilíbrio de manter a arrecadação ou melhorar um pouquinho de algum lado, se fizer da maneira correta. Como se esperava sempre. Todo mundo sempre falou, não pode taxar lucro e dividendos se você arrumar o IRPJ. O IRPJ está distorcido, a gente pode fazer uma coisa com a outra. Porque as propostas iniciais de reforma tributária sempre foram no sentido de manter a arrecadação, melhorá-la um pouco através da desburocratização, mas não efetivamente cortar impostos. Mas do momento que você tem um problema pandêmico, você tem um problema de arrecadação, que ainda que esteja melhor, é um problema porque os gastos estão muito elevados por parte do governo, você precisa repensar se é o momento de mexer com o IRPF. Essa faixa atual é provavelmente o máximo que o governo deve fazer e ele não está promovendo grandes justiças com isso. Precisaria se pensar em, não no escopo de uma reforma, fazer uma reforma que dá esse pequeno waiver de curto prazo, alguma coisa ali, que é esses 2.500, para depois, lá na frente, começar a repensar essa faixa de isenção de imposto de renda para faixa acima de 4.000. Porque é a realidade. Não dá para continuar a gente imaginando que depois de tantos anos de distorções de inflação e tudo que aconteceu, continuar a mesma faixa de arrecadação, dado que você teve aumentos de salário mínimo, você teve aumentos de renda e várias coisas, e que, por fim, a pessoa ela acaba tendo uma melhora de vida às vezes, e ela acaba caindo numa taxação que ela não tinha antes, porque a faixa é muito baixa. Então, no momento que nós temos um problema arrecadatório e um problema de gastos muito elevados do governo, talvez seja o momento de se repensar essa discussão agora. É o que dá para dar aquilo, beleza. Mas aquilo não pode ser a cláusula pétrea. Obviamente não vai ser, mas não pode ser a cláusula pétrea. 2.500. Não. Pensou nesse 2.500, a hora que melhorar a situação, tem que muito provavelmente dobrar essa faixa de isenção. Então, isso é algo que precisa ser trazido à tona em algum momento nessa discussão. Por isso que eu digo que eu não gostaria de trazer isso como uma discussão de reforma tributária. Nós temos coisas muito mais complexas e muito mais... vamos dizer assim, importantes nesse momento, em especial toda a questão dos estados, que eu cito, estados, municípios, guerras fiscais, tudo isso são pontos muito importantes que precisam ser trazidos à tona. Eu acho que, assim, eu sou fã da reforma proposta pelo Bernard Api, mas eu sou crítico da reforma dele pelo tempo que tem de transição. Ela é uma reforma muito boa, ela tem aspectos muito interessantes dentro dela como reforma, mas ela tem um processo muito lento de transição que pode passar de 10 anos. O que eu acho que, dada a realidade brasileira, é impensável.
Ou seja, daí eu fico um pouco mais feliz de saber, eles estão pensando em fazer já 5% já ano que vem. É isso que precisa ser uma reforma tributária no Brasil. Se não houver impacto de curto prazo, ela fica inócua com o tempo, porque o métier político no Brasil pode mudar isso daqui 4 anos, de maneira muito fácil.